Hoje a gente vem para esse lado de cá. Esses aqui são os sistemas que a gente chama de ocultos, tá? Porque eles não são tão perceptíveis, não é todo mundo que entende. Inclusive, as dificuldades escolares estão aqui, ó, gente. Tá muito ligado isso aqui. Como tem essa dificuldade na comunicação, essa fala muitas vezes não é expressiva. Até ele fala, alguns falam, mas não tem essa comunicação, outros não falam. E aí fica difícil eles comunicarem o que eles estão sentindo. Então, qual que é o nosso papel? Como mãe e como profissionais, como professores que estão dentro de sala de aula. Conhecer minimamente isso daqui, compartilhe com outras pessoas também. Não é assim uma informação que todo mundo vai saindo falar pra gente. A gente tem que buscar muito, né, para ter acesso. E então hoje é um dia bem legal porque vai ter muita coisa para vocês aprenderem. Vamos começar com o sistema proprioceptivo, tá? A gente vai só ver esses três vias, mas isso aqui tem um caminhão de informação para vocês, que é aqui que estão os grandes problemas para escrever. Ah, meu filho não senta, ai, meu aluno não senta, ai, meu aluno não escreve, meu aluno não quer brincar com massinha, ele não gosta disso, ele não para quieto, ele só faz isso. É aqui. Então, vamos começar pelo sistema proprioceptivo. Gente, esse sistema, ele vai permitir que o nosso corpo reconheça a posição, né? Eu falei aqui para vocês, ó, eu tô abrindo a minha gaveta, tô pegando, eu sei o que tem aqui sem olhar. A gente, o nosso corpo, quando esse sistema está funcionando direitinho, a gente tem a orientação, a gente sabe onde a gente está, em que lado que a gente está, o que que a gente está pegando, e isso é crucial para o controle motor e para o equilíbrio nosso e dos nossos filhos também, que a gente está falando de um organismo de todas as pessoas, certo? Esse sistema, onde que ele está localizado? Nos receptores, nos músculos, nos tendões. E é por isso que a criança que tem busca proprioceptiva, ela quer sempre escalar, ela quer pular, ela não para. Porque ela está sentindo pouco as contrações, os tendões, as articulações dela. Ao passo que a criança que sente muito aversivo, chega muito forte para ela, essas informações do ambiente, ela evita. Então, é aquela criança que quer ficar quietinha, não quer nem se mexer, não quer correr, né? Não quer fazer nada, não quer colocar o pé no chão, quer ficar ali, porque ela se sente insegura, tá? Então, o sistema proprioceptivo, ele está localizado dessa maneira. Ah, as funções vitais que esse sistema desempenha no nosso dia a dia. Começa agora, gente, olhar para ver se vocês reconhecem a criança de vocês em alguma dessas funções, tá? A primeira função aqui, ó, consciência corporal. Então, eu estou dizendo aqui que são as funções, mas você pode ver se você olhar e falar, mas meu filho tem dificuldade com isso, ou ele super faz isso, né? E ele não é só isso, e ele tem muita agitação motora. Aí você já começa já calcular aí se ele tem algumas questões nesse sistema, tá? Então, consciência corporal é uma das funções, porque permite que a gente saiba onde os braços estão, se tá escuro ou não tá, né? As pernas estão você sabe aonde está, aliás, onde você está, mesmo que você esteja no escuro, no breu. Você sente você andando, você tem a sua localização no espaço. E permite a gente olhar, sentir o nariz e tudo mais com o olho fechado. Eu já tinha até dado esse exemplo para vocês antes. Outra coisa, o sistema proprioceptivo, ele faz ajustes muito automáticos na musculatura. Lembra que eu falei dos tendões? E isso não é só nos braços, nas pernas, em todos os lugares. E permite que você se sinta instável. Então você reage à gravidade de uma forma tranquila. Por isso que tem crianças, às vezes, que a gente fala que às vezes é bom, né? O terapeuta, o TO, ele faz essa esse rastreio do perfil sensorial do seu filho e fala para ele colocar apoio para escrever. Quando ele está na sala de aula, mesmo que ele alcance o chão, às vezes um banquinho, uma almofada, um elástico ali para ele ficar mexendo ali, para ele sentir melhor a gravidade. Porque ele tem essa questão do sistema proprioceptivo. Então é sempre bom. A criança que é muito agitada, a gente coloca alguma coisa em cima, um pezinho, né? Lembra que a gente falou do tato profundo lá da outra aula? Um peso, alguma coisa para ela se sentir instável. Então você acomoda, né? Quando essa pessoa, quando esse autista, quando é, a nossa criança tem essa dificuldade, tá? Outra coisa que é uma função vital desse sistema é o controle da força. Olha que interessante isso daqui. Quando a criança tá funcionando bem isso aqui, o que que acontece? O controle da força, o que que é essa graduação? Ajuda a dosar a pressão necessária. Então, se a propriocepção tá legal,
a gente consegue segurar um copo de vidro e não quebrar esse copo de vidro na nossa mão. A gente pega uma caneta e não esmaga essa caneta. Lembra que tem criança que escreve muito forte, tem criança que escreve muito fraco, né? Essa sensação, ela tem um desequilíbrio nessa sensação de controle de força também. Outra função vital da propriocepção, controle de coordenação motora. Então, quando está funcionando tudo direitinho, ele facilita a execução dos movimentos que são complexos, automáticos, caminhar, correr, digitar, né? Sem pensar. É uma coisa que você faz assim no automático. A pessoa que tem uma questão proprioceptiva, vai ser muito difícil para ela essas coisas. Deixa eu abrir de novo lá, gente. Espera aí, tá? Proteção contra lesões. A criança, a pessoa, quando está com esse sistema funcionando legal, esse sistema age como um mecanismo de segurança. Então, quando a gente pisa em falso num buraco, esses proprioceptores que tem ali nas nossas articulações, eles enviam um sinal rápido lá para o nosso cérebro, que faz o nosso músculo contrair, estabilizar e evita uma entorse. Então, assim, ele nos ajuda também na nossa segurança, né? Olha quanta coisa que tem nesse sistema. E aí, eu vou falar para vocês aqui, tá? E quando o sistema falha, o que que acontece? Quando a propriocepção estiver prejudicada por lesão, cansaço extremo ou condições neurológicas, que é o nosso caso aqui, que a gente está falando para pessoas no transtorno do espectro autista, a pessoa ela pode se sentir desajeitada, é uma pessoa que tropeça com frequência, ela se sente insegura. Lembra dessa gravidade? A criança às vezes não quer ficar sentada porque ela não está sentindo o chão. Ou ter dificuldade em realizar tarefas simples do dia a dia, tarefas manuais, finas também. É muito difícil para eles, tá? E aí, gente, eu vou dar agora uns exemplos para vocês de buscas proprioceptivas, tá? É bastante coisa aqui, mas vai ser interessante porque é aqui que a gente começa a ver as crianças que a gente conhece, o seu aluno, o seu filho. A marcha equina, ou andar na ponta dos pés, ou evitar o calcanhar no chão, é uma questão proprioceptiva. Sentar em W, sentar com as duas pernas para trás para fazer aquela equilibrar o corpo assim, né? Com o joelho, quando você coloca assim bem para trás, também é uma questão proprioceptiva. A criança que pula o tempo todo, escala as coisas, isso aqui é uma questão de busca. Tudo isso aqui, tá? Tô dando um exemplo para você, que é o mais forte que tem é quando a pessoa busca. Por quê? Falta, tá chegando pouco para ela essa informação do ambiente, tá? Comportamentos autolesivos que envolvem impacto, como se fosse jogar nas coisas. Tem crianças que gostam de se jogar no chão e bater o queixo no chão, ou simplesmente só ficar, né? Sentindo a superfície. A questão de autolesivos que envolve impacto, seja em qualquer lugar, eu dei o exemplo do queixo, é uma questão proprioceptiva também. Ela está querendo sentir aquele queixo, sentir aquela mão, ela quer sentir a boca, alguma coisa ela quer sentir. Então, ela faz esses comportamentos autolesivos. Lembrando que quando a gente fala de comportamento autolesivos, a gente tem que lembrar também, ok, pode ser uma questão proprioceptiva, mas também pode ser comportamental, né? Lembra que às vezes os nossos autistas apresentam estereotipias ou alguns movimentos assim por questão de autorregulação, mas também por questões comportamentais, né? Para de repente chamar uma atenção ou comunicar alguma coisa quando ele não tem outra via de comunicação. Vamos continuar aqui. Criança que tem baixo tempo de espera também pode indicar uma agitação motora, uma busca proprioceptiva. Ela não consegue ficar sentada. É uma criança que levanta o tempo todo, né? Que não consegue sentar na mesa para comer, né? Às vezes a criança fica atrás da criança para dar a comida para ela. E é uma criança que sempre precisa levantar para pular. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Tem mais um áudio aberto. Beleza. Baixo tempo de espera, né? Uma criança que realmente ela não fica muito tempo sentada, né? E por que que ela não está ficando sentada? Ela está buscando movimento o tempo todo, né? Então a gente precisa achar maneiras de extravasar essa vontade que ela tem de sentir o ambiente através do pulo, do escalar, né? Então, geralmente são crianças que têm busca proprioceptiva, que não param, né? Que falam, ah, meu filho não para, meu aluno não para.
Bruxismo também, essa questão de ranger os dentes, também é uma busca proprioceptiva aqui na região da mandíbula, né? Então, uma criança que está fazendo muita contração também é porque ela está sentindo pouco isso aqui, né? A questão do mordedor, aí tem que ver, de repente, fazer um. Tem as escovas elétricas que ajudam também, né? Outra coisa que é um sinal de busca proprioceptiva é a compulsão alimentar, tá? É porque a criança, ela quer mastigar o tempo todo. Lembra que a gente falou também da busca oral? É parecido? É parecido também. Também vamos falar que aqui é de boca. Mas dependendo da função, a gente pode dizer que é mais proprioceptivo do que a questão lá do paladar, do olfato, que a gente viu também na outra aula, né? Então, uma criança que ela quer mastigar o tempo todo, ela percebe que quando ela está mastigando, ela está fazendo essa tensão, aquilo é gostoso para ela, essa musculatura, lembra também o bruxismo ali. Então, é uma busca aqui nessa região. Então, a gente tem que observar e a gente faz o que com essa informação? A gente leva para o terapeuta, para alguém que possa nos ajudar. Porque a gente pode entrar com algumas acomodações, podemos, o mordedor, como, igual eu falei da semana passada, na outra aula, a gente dá frutas, coisas secas, chiclete às vezes, né? Coisas que vai fazer a criança, né? Pegar essa mandíbula e fazer aquele movimento que ela está buscando. Porque em vez de ela ficar fazendo isso aqui com o dorso da mão, não é melhor você dar um chiclete para ela? Não é melhor você dar um mordedor? Mas a gente não pode fazer, ficar só nessa questão e não pedir ajuda, né? Conversar com alguém que pode conversar com outra pessoa, se você não tem condições de ter um TO, porque é difícil mesmo. A gente nunca teve um TO aqui de integração sensorial pelo SUS aqui no Paraná. Aqui no Paraná as coisas funcionam bem, bem legal até, mas é difícil com integração sensorial. Mas a gente vai buscando, eles estão melhorando cada vez mais, né? O pessoal tá se tá fazendo formações novas, então não tá tão difícil, mas a gente precisa buscar ajuda, dependendo se é uma questão autolesiva, não podemos deixar essa criança continuar nisso daí. Criança que precisa ficar andando o tempo todo, parece muito aquela criança que não quer ficar sentada, mas essa daqui, ela só quer andar, só anda. Ela não quer nem sentar, é uma criança que fica andando. Também busca proprioceptiva. Criança que atira, joga as coisas, né, arremessa. Isso mostra que a criança está fazendo isso aqui, ó. Ela gosta de jogar, de repente ela gosta de jogar coisas mais pesadas também. Aí você dá um pneu para ela jogar. Um pneu é ótimo. O pneu é ótimo porque já ajuda também na coordenação, no tônus da mão. Eu colocava meu filho para jogar pneu, para arremessar pneu assim. Flapping também, gente. Flapping, esse das mãos também é uma busca proprioceptiva. Certo? Eu dei alguns exemplos aqui para vocês ficarem por dentro. Agora a gente vai para a apresentação, que aqui vai ficar mais claro para vocês. Eu trouxe um pouco de tudo, eu trouxe uma aula lá da minha mentoria para vocês, que aí já fica bem desenhadinho. Eu vou passar os slides mais interessantes para vocês, tá? É esse aqui que eu quero mostrar. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Sempre a gente tem que ter duas lentes, lembra? A minha ideia é que desde a primeira aula é que vocês sejam detetives, que vocês passam a descobrir como que é o perfil sensorial do seu autista. Não interessa o autista do vizinho, o autista. Não, é o seu autista. Olha para ele, olha para o seu filho, olha para o seu aluno, é ele que você tem que ser perita, né? Então a gente sempre vai pensar, meu filho ou meu aluno, ele rejeita, ele evita, que é essa questão aqui do hipersensível, ou ele é hipossensível. É isso que você tem que saber. Você tem que saber se nessa via sensorial ele busca ou ele evita. Por quê? Quando a criança é hipersensível, ela sempre vai reagir de forma exagerada porque chega muito forte, som, luzes, toques, e aí ela vai apresentar algum comportamento, geralmente é de fuga, ela não vai querer ficar naquele lugar, ela vai gritar, ela vai de repente apresentar um comportamento mais agressivo, tá? Porque ela não tem, ela não tá entendendo aquilo que está acontecendo com ela ali. A criança que tem a hipossensibilidade é sempre aquela criança que não sente os estímulos, então ela vai querer mais, ela vai querer morder mais, ela vai querer pular, ela vai querer escalar. É aquela criança que quer buscar, certo?
Então a gente tem que sempre pensar, porque tem criança que tem hipersensibilidade numa via sensorial e na outra ela tem busca, certo? Vamos então entender aqui o sistema proprioceptivo. Ele é como se fosse um GPS no corpo do nosso filho. Sentido silencioso que informa ao cérebro onde está o nosso corpo no espaço, tudo que a gente já falou lá. Se a sua criança está desajeitada, busca colisões, abraços, pode ser que seja isso aqui e tudo que eu apresentei para vocês lá. Não vou repetir tudo, mas é aqui que eu quero que vocês fiquem. Sinais sinais da consciência corporal. Por quê? O que está faltando para essa criança? Ela ou ela tem uma busca nessa sensação corporal ou ela está evitando, certo? Então, esbarra nas pessoas, busca. O que que a gente vai fazer, gente? Vocês sempre vão pensar para a criança buscadora ou essa criança que tem agitação motora, tudo o que ela está apresentando demais, ou seja, se ela quer pular muito, ela tem que extravasar isso. Então, leva ela para pular no pula-pula. Se você puder colocar um monte de almofada em casa, você põe. Você coloca ela para pular no teu colchão. Ela tem que extravasar. Esse, é porque ela está sentindo pouco. Então, é essa criança que a gente leva no parquinho 3 vezes por semana, tá? A gente leva ela para correr, para ela gastar essas articulações, porque ela sente pouco. Criança que tem que ser bastante abraçada. Lembra do cantinho sensorial, né? Que a nossa Amanda Vilela sempre fala e eu ensino para vocês também. Tudo isso é importante. Limites visuais no chão, fazer a criança andar em caminhos, assim. Sabe esses parquinhos que tem até banco da praça? Faz ela subir no banco da praça, descer, escalar, extravasar. Essa criança precisa gastar energia, mas com direcionamento. Lógico, se for uma coisa muito complicada, eu tô falando aqui assim, gente, se está prejudicando, se essa agitação motora está prejudicando a sua criança num nível muito acentuado, terapeuta ocupacional. A gente faz essas coisas aqui, já vão ajudar muito, mas o terapeuta ocupacional ele vai fazer uma dieta sensorial organizada. Ele vai falar: Dani, seu filho vai pular na bola de pilates 2 vezes por dia por 10 minutos. Você vai levar ele no parquinho 1 vez por semana, você vai colocar ele na rede. Eu já estou falando do sistema vestibular, mas é, ela vai passar uma dieta para você bem certinha, porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, tá? Quando for um caso muito complicado. A criança que evita, a criança hipersensível nessa questão proprioceptiva, ela é aquela criança que evita o contato, é aquela criança que tem muita dificuldade na motricidade fina. E você sabe, gente que tem criança que tem os dois, tá? Que ela tem uma agitação motora, mas quando ela para, ela não consegue fazer alguma coisa no motor fino também, porque ela não sente as articulações dela fininhas também. Tem de tudo. Então, essa criança, ela move o corpo inteiro para olhar. Então, a gente fala que tem um movimento em bloco, né? Em vez dela fazer isso, ela vira inteirinha assim para fazer o movimento. Ela move o bloco inteiro, porque ela tem essa disfunção. Então, para ela chega muito forte a informação, tá? Quais são as estratégias para essa criança? Atividades com massinhas, com blocos, atividades que essa criança vai ter contato com a articulação dela. É introdução gradual a toque. Lembra que eu falei da outra vez? As crianças que são hipersensíveis, a gente vem muito devagar com essa informação, muito devagar, porque para ela, como é muito forte, a gente tem que começar de pouco. O ambiente previsível, organizado, ajuda essa criança também. Porque ela vai entender, aqui está o lugar de você fazer isso, aqui é o lugar de você fazer isso. Uhum. O apoio nos Uhum. pés é tão importante para a Uhum. criança que sente que não tem essa questão de sentir o corpo dela. Você colocar essa criança para fazer uma natação, né? Mas tudo com muito direcionamento. Mas não É muito teve mais natação, não? fácil Não, teve a não. Tá chovendo. gente, é muito mais fácil a Por isso tem que ir no dia que gente. tem, Alex. Filho. Mas eu estava no aguento para chover. Luciele Araújo. A É? sua, o, o seu áudio está aberto. Fecha para mim, minha querida, por favor. Aí, obrigada, obrigada. Aí, gente, é muito mais fácil a gente tratar a busca do que a hipersensibilidade, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho que acabou. Agora a gente vai para o vestibular.